Uma das diferenças entre democracia e ditadura é que na democracia, pelo menos, você tem uma chance. Uma democracia não é um fim em si mesma, é um método. Numa democracia, você precisa continuar brigando por liberdade, por transparência, por acesso a conhecimento, por dignidade. Mas, pelo menos, você tem a chance de brigar. E brigando, consegue, pouco a pouco, avançar. É um trabalho duro, difícil, interminável, que precisa ser sempre feito e refeito, de novo e de novo e de novo. E isso é bom. A outra opção, afinal, é a ditadura. E a primeira vítima da ditadura é a verdade. O acesso à informação, o acesso ao conhecimento saem comprometidos. A ditadura barra tudo isso. Uma ditadura amarra suas mãos e te joga no escuro. O que você sofreu? Você não sofreu nada que não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito aí de medida de emergência. Cara, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga então. Não raro é assim que uma ditadura te deixa pra morrer. Vendado na ignorância, sem ter ideia do que está acontecendo. Durante uma emergência de saúde pública, esse é um método especialmente letal. Bem recentemente, o ditador do Turcomenistão deu um exemplo claro disso. No meio da crise atual, ele proibiu que os jornais usassem o nome do vírus. Uma crise não existe se você proibir que se fale sobre ela, né? O problema é que existe sim, e sem informação precisa, sem uma dimensão real do problema, a população fica mais e mais vulnerável. E uma população vulnerável fica mais doente. E uma população que fica mais doente também tem mais chance de morrer. Não faz muito tempo, o Brasil também encarou uma epidemia no meio de uma ditadura. E seguiu exemplarmente a cartilha do ditador do Turcomenistão, que a propósito gosta mesmo de umas extravagâncias. Essa história parece até piada, mas de piada não tem nada. Na verdade, desde o início do ano, o Turcomenistão está rebocando os carros que são de cor escura das ruas. Exatamente isso. Eles estão rebocando os carros e o governo disse que agora, nas ruas do Turcomenistão, só podem andar carros de cor clara, principalmente branco e prateado, que são as cores preferidas do presidente do país, que vocês estão vendo aí na foto. A meningite bacteriana é uma infecção que causa inflamação nas meninges, as membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. Os sintomas são fraqueza, febre alta, dor de cabeça, vômito, rigidez na nuca e também manchas pelo corpo. Alguns não são sintomas muito específicos e podem facilmente ser confundidos no início com os de outras doenças mais simples, como viroses. Mas a meningite bacteriana é uma doença rápida e agressiva. Ela tem preferência por crianças e pode matar 24 horas depois do aparecimento dos primeiros sintomas. A taxa de letalidade alcança facilmente 20% dos doentes. Mesmo para quem sobrevive, a meningite bacteriana pode deixar sequelas graves, como surdez, cegueira e amputações. Na África, grandes epidemias de meningite são registradas desde os anos 40. O chamado Cinturão Africano da Meningite é composto por 26 países. Ele vai do Senegal até a Etiópia. Tratamento é o que fazemos aqui. Cuidamos do caso. O mais importante é isolar os pacientes da comunidade para impedir que a meningite se espalhe. Este é o primeiro pilar. O segundo é a prevenção, através da vacina. Na África, a pior epidemia aconteceu em 1996. Em poucos meses, contaminou mais de 250 mil pessoas e matou 25 mil. O Brasil passou por 3 epidemias de meningite bacteriana. A primeira nos anos 20, a segunda em 1945. A terceira e mais letal de todas aconteceu no início dos anos 70, que foi também o mais sangrento período da ditadura militar brasileira. A epidemia teve início em 1971, em Santo Amaro, bairro pobre no sul da cidade de São Paulo. E aí, acabou se espalhando. O Brasil vivia os anos de chumbo. O milagre econômico promovido pela ditadura à custa do endividamento externo escondia a censura, a repressão, o achatamento dos salários,
o aumento da desigualdade, o alastramento da miséria. Aqui no Meteoro a gente já fez 2 vídeos sobre esse período. Você pode assistir, mas só se você quiser. O presidente era Emílio Médici, um general do exército com uma notória política de tortura e assassinato. Tinha quem gostasse. Quem é aquele gaúcho que fez coisas mais de 1000, que fez um novo Brasil e não perseguiu ninguém? Olhe bem no rosto dele, veja quanta simpatia, quanta bondade irradia, da onde o gaúcho vem. Ele nasceu no sul, é o presidente Médici, é o presidente Médici, Emílio Garrasta Azul. Médici teve uma excelente oportunidade para demonstrar toda a sua bondade durante a epidemia de meningite, e não deixou por menos. Ele censurou a divulgação de dados sobre a doença e proibiu a adoção de medidas de prevenção, que era para não causar pânico. Para a ditadura brasileira, a epidemia era alarmista, tendenciosa, ia contra a segurança nacional. Já ouviu isso antes? Médicos foram proibidos de dar entrevistas. Alguns tentavam driblar a estupidez da norma e, por baixo dos panos, passavam informações para jornalistas. As poucas reportagens que furavam o cerco eram imediatamente desmentidas pelo governo. Nos bairros pobres, as pessoas começaram a morrer sem diagnóstico ou tratamento. Na época, o epidemiologista José Cássio de Moraes tinha 29 anos. Ele integrava um grupo técnico da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E em 2009, ele deu uma entrevista sobre esse período para o blog Viu o Mundo. O blog pergunta: em que ano as autoridades foram informadas de que havia epidemia de meningite no país? José Cássio responde: em 1971 mesmo, nós fizemos vários levantamentos e demonstramos cientificamente. As autoridades de saúde negaram a sua existência. Mais à frente, na mesma entrevista, ele diz: o meningococo é analfabeto, não sabe ler, muito menos decreto. O meningococo também não precisa de apresentação para conhecer outras pessoas, nem de passaporte para viajar. Resultado, foi se espalhando. Na cidade de São Paulo, por exemplo, saiu das áreas pobres e invadiu as regiões mais ricas. Assim, a epidemia, inicialmente restrita à cidade de São Paulo, avançou para outras regiões do estado, daí para o restante do Brasil. Aqui ocorreram as taxas mais altas, mas a doença se espalhou pelo Brasil inteiro. A tentativa das autoridades de tapar o sol com a peneira e esconder a meningite por decreto durou anos. O professor e doutor em Educação Histórica Daniel Medeiros publicou recentemente um artigo sobre o tema no jornal Plural. Ele escreveu: entre 71 e 73, a meningite matou 14% das pessoas que a contraíram, particularmente crianças. E mais à frente ele completa: há indícios de que muitos dos cadáveres das vítimas da meningite tenham sido enterrados na vala clandestina de Perus, buscando assim burlar as notificações oficiais de óbitos. Em 1974, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, tinha 300 leitos disponíveis, mas chegou a internar 1.200 pessoas com meningite. A epidemia chegou assim ao seu auge. Até hoje, os números não são claros. A política da ditadura não permitiu que eles fossem claros. O que se sabe é que em 74, pelo menos 67 mil pessoas tinham sido contaminadas em 7 estados brasileiros. 40 mil só no estado de São Paulo, uma proporção de 200 casos para cada 100 mil habitantes. Era como se São Paulo fizesse parte do cinturão africano da meningite. Naquele mesmo 1974, um outro general, Ernesto Geisel, assumiu a presidência. 3 anos depois do início da epidemia, a ditadura finalmente começou a se mexer. Suspendeu aulas e mandou estudantes para casa. Em algumas cidades foram instalados hospitais de campanha. Ainda assim, o controle sobre o tema se manteve por algum tempo. Em julho, o jornalista Clóvis Rossi foi censurado. No lugar do texto Epidemia de Silêncio, previsto para a capa do jornal, o Estadão precisou publicar trechos do poema Os Lusíadas, de Camões. Se o texto tivesse saído
saído, ele diria isso. Desde que, há 2 anos aproximadamente, começaram a aumentar em ritmo alarmante os casos de meningite em São Paulo, as autoridades cuidaram de ocultar fatos, negar informações, reduzir os números referentes à doença a proporções incompatíveis com a realidade, ou seja, levando deliberadamente a desinformação à população e abrindo caminho para que boatos ocupassem rapidamente o lugar, que deveria ser preenchido por fatos. Fatos que as autoridades tinham a obrigação, por todos os títulos, de esclarecer ampla e totalmente. Também em 1974, a jornalista Eliane Cantanhede, da Veja, conseguiu uma entrevista exclusiva com o novo ministro da Saúde, o médico sanitarista Paulo de Almeida Machado. Pela primeira vez, alguém do governo admitia publicamente a existência de uma epidemia no Brasil. Só que adivinha, o texto também acabou censurado. Pouco depois, os militares importaram 80 milhões de doses de vacina contra a meningite da França. Para fazer a população ir aos postos de saúde, o governo, enfim, começou a falar sobre a epidemia. O que eles solicitam agora é vacinadores para poder atender melhor câncer. Importação de vacinas. Vacinação em massa. Já tomou? Pega um algodão aí e sai. Como a gente já disse, o real tamanho da epidemia de meningite dos anos 70 é um mistério. É impossível saber quantos morreram. Porque a ditadura achou mais conveniente esconder os números e deixar a população a Deus dará. Mas a epidemia foi grande. E embora não se possa afirmar com certeza, há quem diga que a meningite foi a verdadeira responsável pelos Jogos Pan-Americanos de 1975 terem acontecido no México. Inicialmente, os jogos estavam previstos para a cidade do Rio de Janeiro. Pelo jeito, alguém fora do Brasil sabia mais sobre a nossa situação do que nós mesmos. Se a vida tá difícil no asfalto, imagina na favela, onde pode faltar até água e sabão para a mais básica das higienes, onde falta até espaço para garantir um isolamento adequado. Muitas organizações se comprometem a fazer a diferença nas favelas, mas o fato é que algumas têm mais credibilidade que outras. A CUFA vem realizando um trabalho importante há décadas e muitas das iniciativas da CUFA foram premiadas internacionalmente. Nesse momento, a Central Única de Favelas tem uma vaquinha online para ajudar as favelas a atravessar a crise sanitária. O projeto se chama Mães da Favela, como explica o fundador da CUFA, Celso Ataíde. E, nesse momento, a CUFA cria um programa que é desenvolver uma ação de levar renda para essas mulheres. É uma renda baixa, sim. O valor de uma bolsa, o valor de uma cesta básica de R$120 por 2 meses. Mas, ainda assim, levar o dinheiro para essas mulheres, essas mães, melhor dizendo, é uma forma que a gente tem de fazer com que ela faça a escolha daquilo que ela precisa comprar. Porque muitas vezes a gente leva um saco de feijão para ela e o que ela precisa é do gás. O link para colaborar com a CUFA está pinado aí nos comentários. Você pode dar uma olhadinha, você pode ajudar, se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Maíra e agora Doutor Diego. Parabéns, Diego. Beijo, gente. Valeu!